Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Felipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Felipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Hoje celebramos a festa do apóstolo São Bartolomeu, que também era chamado de Natanael, como no Evangelho de hoje nós podemos ver. Bartolomeu, quando Felipe anuncia-lhe o Messias, ele põe em dúvida, porque Felipe diz que Jesus é de Nazaré. Nazaré era uma localidade naquele território de Israel que era uma colônia de pessoas muito pobres. E ele, sabendo que o Messias viria da raiz de Davi, ele pôs em dúvida. Mas quando Natanael tem essa experiência com Jesus Cristo, no seu encontro pessoal, nós vemos que Jesus Cristo fala uma palavra para ele que coloca ele em um desconforto. Jesus diz que antes que Felipe o chamasse, ele o tinha visto debaixo da figueira. Aqui nós vemos que diante de um fato, Jesus ele nos traz um ensinamento diante daquilo que é o encontro pessoal com Ele mesmo. Porque esse encontro pessoal que todos nós tivemos ou teremos, é esse encontro pessoal que Natanael teve. Porque essa mesma sensação vem até nós. Porque veja que diante de toda essa realidade do Sagrado Evangelho, e quando Jesus Cristo ele diz sobre que árvore Natanael estava, ali nós vemos que Jesus ele cita a árvore da figueira. A figueira tem um simbolismo de ordem. E naturalmente, a figueira é aquilo que os seres humanos, lá no paraíso, quando pecaram, eles teceram para si ali roupas com folhas de figueira. Ou seja, aqueles que cometeram uma desordem na sua própria natureza buscam na figueira alguma coisa que possa tapar ou esconder a sua desordem. Aqui nós vemos algo interessante diante do encontro pessoal, porque o encontro pessoal com Cristo é um encontro onde nós contemplamos as nossas limitações, onde nós começamos a entender que coisas que nós fazíamos realmente corrompem a nossa própria natureza. E aí, diante desse encontro pessoal, onde Cristo nos revela a verdade, nós começamos a entender profundamente aquilo que é o caminho que Deus quer realizar na nossa vida. Por isso que Natanael ele tem essa experiência e Jesus Cristo ele vai falar depois, no final do Evangelho, uma realidade que acontece de forma espiritual a todos aqueles que
que tem essa experiência de união com Cristo, de união com o Filho do homem. Porque Jesus vai dizer: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Aqui nós vemos como que Jesus Cristo ele relata essa realidade do céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Ou seja, nós que estamos unidos a Cristo, a Igreja, que é o corpo místico de Cristo, vive constantemente essa experiência onde o céu está aberto e os anjos de Deus sobem e descem sobre o Filho do homem, sobre a Igreja, sobre cada cristão, para trazer as mensagens de Deus, para ir nos alertando em nossa consciência qual o caminho a seguir, para que nós possamos ter essa experiência do conhecimento profundo da presença e daquilo que é os mistérios de Deus na nossa vida. Essa experiência do primeiro encontro e da atualização desse primeiro encontro no nosso cotidiano, porque todo aquele que se une a Cristo, esse tem esta grande experiência de ser auxiliados pelo próprio Deus, e Deus envia os seus anjos para que nós possamos estar escutando a sua voz, para que esses anjos nos conduzam no caminho da salvação, para que eles nos protejam, para que eles realmente venham sobre cada um de nós e possam realmente nos ajudar nesse caminho de salvação. E esse caminho de salvação é um caminho de purificação, onde nós vamos nos transformando cada vez mais no próprio Cristo. Por isso que Jesus Cristo ele diz: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Isso significa que nós precisamos aprender a viver na verdade. E é claro, um homem sem falsidade, isso significa o quê? Um homem, uma pessoa que luta contra o pecado, que luta contra a mentira do maligno, que luta contra tudo aquilo que vai contra a natureza do próprio ser humano. Porque quanto mais nós vivermos na verdade, mais nós conseguiremos contemplar a presença de Deus na nossa vida e principalmente ter essa experiência de ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Nós não veremos talvez isso com os nossos sentidos externos, mas vamos experimentar essa realidade nas pequenas coisas do nosso dia a dia, onde nós começamos a perceber o auxílio de Deus que vem até nós para nos manter fiéis, para nos manter firmes na caminhada, para que assim um dia possamos adentrar nesse divino céu, que é o reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.